testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também não milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Lemos um texto, irmãos, como já temos falado, bastante conhecido entre os leitores da Bíblia, os pregadores, ensinadores da palavra de Deus. Paulo, nesta carta, ele fala a Timóteo como fala um filho, pois Timóteo era um jovem que Paulo adotou, vamos considerar, espiritualmente falando, resolveu discipular Timóteo, preparar Timóteo para a boa obra, para o progresso do reino de Deus, para o crescimento e o aperfeiçoamento da igreja. Paulo, com um pouco mais de experiência, ele falava a Timóteo com propriedade da palavra de Deus e dos experimentos pessoais, das tribulações, das agonias, do sofrimento, prisões. Ele falava com propriedade, pois ele carregava estas marcas nele mesmo. E quando ele resolve chamar Timóteo, falar a Timóteo acerca do ministério que Timóteo devia assumir, devia aceitar, devia levar em frente para, assim, cuidar da igreja de Deus. Paulo, ele não fala de coisas, assim, maravilhosas, coisas satisfatórias, que pudesse agradar a Timóteo. Paulo, ele começa falando a Timóteo uma coisa muito importante que todo crente precisa para vencer cada batalha desta enorme guerra que nós fomos alistados e travamos e guerreamos dia após dia. Timóteo não tinha que guerrear somente contra ele próprio, porque em nós internamente já existe uma guerra, né?
já existe um conflito espiritual. A carne e o espírito. É um conflito espiritual. Mas Timóteo não tinha que lutar só contra isto, este conflito interno, este conflito espiritual. Ele teria que lutar, ele teria que entrar nos embates da vida ministerial para fortalecer a igreja, para fortalecer aqueles que estariam doravante lhe ouvindo os seus ensinamentos. E Paulo, ele vai mais longe, com uma visão progressiva, uma visão bem distante. Ele disse: olha, Timóteo, assim como eu estou te chamando, te preparando, tu vai preparar outros. Mas Paulo, ele começa dizendo para Timóteo: tu precisa ser forte, tu precisa se fortalecer. Meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma coisa me chama a atenção, porque Paulo, mesmo com toda a experiência que ele tinha a respeito da lei, ele era um fariseu, ele era um zeloso da lei, ele lutava para que a lei fosse cumprida, ele tinha muita experiência e conhecimento, ele agora tinha uma experiência íntima com Deus, com Jesus Cristo, a partir do seu encontro no caminho de Damasco. Então era um homem que tinha experiência profunda, era um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas ele não arriscou a falar para Timóteo: olha, eu vou te fortalecer. Não, ele não, mesmo ele estando ajudando, fortalecendo Timóteo, ele não entrou por este caminho de jeito nenhum. Ele disse: tu precisa ser forte, mas a tua fortaleza, o teu poder, a graça que vai ser manifesto em ti, ela vem, emana de Deus. Fortifica-te em Cristo Jesus, louvado seja. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo conhecia Cristo, ele sabia que Cristo era cheio da graça. Uma vez Jesus Cristo disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Muitas pessoas às vezes estão procurando status, fama, crescer de uma forma ou de outra, aparecer, despontar no horizonte desta sociedade e humanidade, não sabendo ele que apenas a graça que há em Cristo Jesus é o bastante para nós. Se cada um de nós tivéssemos a graça que há em Cristo Jesus, aleluia, nós seríamos com certeza um pouco melhores, um pouco mais melhores para Deus. Teríamos um pouco mais de comunhão com Deus, estaríamos mais e mais perto de Deus, porque a graça de Jesus, ela nos fortalece, a graça de Jesus, ela nos aproxima de Deus, a graça de Jesus nos faz ajudar outras pessoas a alcançar esta graça que há nele. Bendito seja o seu nome para sempre. Paulo não disse: olha, tu vai se fortificar em mim, olha o que eu faço e tu vai fazer a mesma coisa, veja como eu falo, como eu prego, como eu ensino, e tu vai fazer, tu vai imitar, ser um outro Paulo, o meu estilo tu deve adotar. Não, ele não disse isso. Não, tu precisa da graça de Jesus na tua vida. Louvado seja Deus. Paulo não chegou dizendo: Timóteo, olha, o ministério é bom, é cheio de graça, é maravilhoso, tu não vai ter problema, tu não vai ter dificuldade, tu não vai ter tristeza, tu não vai chorar, tu só vai sorrir. Não, Paulo não disse nada disso.
Ele só disse para Timóteo se fortalecer na graça. Na graça. Na graça. No momento que nós estamos vivendo, nós precisamos mais e mais da graça de Deus em nossa vida, para que quando as adversidades aparecerem, nós estarmos cheios da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui nesta noite. Se não fosse a graça de Deus, você não teria vencido esta última batalha que Deus te concedeu a vitória, mas foi pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, capazes, para também ensinarem os outros. Olha só o que Paulo fala aqui, a extensão do ministério, a extensão, o tamanho da igreja que precisa de homens capazes, idôneos, que tenham a graça de Deus para ministrarem a palavra de Deus. Lá em Atos 6, na instituição dos diáconos, os apóstolos, observando a crítica que eles fizeram com respeito à ação social, ele disse: vocês têm razão, então vocês vão fazer o seguinte: dentre vocês escolham os 7 homens. Eles só deram as características, mas ele disse: olha, vocês conhecem muita gente, são vocês que vão escolher. Eles começaram a dar poder à igreja a escolher aqueles que realmente ia cuidar deles, ia cuidar daquele negócio, ia cuidar da distribuição diária. Vocês escolham entre vocês 7 homens, basta 7 homens, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E nós vamos impor as mãos sobre eles, nós vamos constituir eles sobre este importante negócio que vós falais. Mas quanto a nós, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Glória a Deus. Quem tem a graça de Deus é alguém que ora. Quem tem a graça de Deus é alguém que gosta da palavra, que ama a palavra. Quem tem a graça de Deus se preocupa, ele se preocupa com a oração, para se aproximar, ter um pouco mais de intimidade com Deus. Ele se preocupa com a palavra, porque ele sabe que a palavra é o alimento dele e daqueles que ele ouve. Era o que Paulo estava falando. Timóteo, tu já ouviu a meu respeito o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o, esta doutrina, este ensino, tu deve aplicar, e tu deve discipular outras pessoas, preparar outras pessoas, porque vem muitas coisas por aí, vem muita gente que vai precisar deste ensinamento. Timóteo, te fortifica, te prepara, ensina e ensina. Seja fortalecido para você fortalecer outros. Timóteo, tu vai ter alguém que vai te ajudar e tu precisa treinar eles. Escolhe homens idôneos, capazes, que tenham realmente as características de um bom ministro do Senhor. Olha só, sofre, pois, comigo, como eu falei agora há pouco. Ele não falou que era só flores, só rosas. Pelo contrário, ele disse: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Tem algum soldado de Cristo Jesus aqui? Tem algum soldado aqui? Mas o texto não diz como um soldado, diz como um bom
soldado. Tem algum bom soldado aqui? Né? Glória a Deus. O bom soldado, ele não volta, ele não deserta, ele não sai da sua turma. O bom soldado, os seus ouvidos estão aguçados, estão afinados para ouvir a voz do seu capitão. O bom soldado, ele não abandona o seu pelotão, a sua turma. Não, o bom soldado, quando o seu capitão diz avança, ele avança. Quando ele diz para, ele para. Quando ele diz recua, ele vai recuar. Porque na vida espiritual tem tudo isso. Tem momento que você tem que avançar. Momento que você tem que avançar. Tem momento que você tem que parar e resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem momento que você precisa correr, voltar, fugir das paixões da mocidade. Então, este é o bom soldado, que sabe se defender. O bom soldado, ele tem a capacidade de entender apenas com um gesto a ordem do seu capitão. O nosso capitão tem falado conosco dia após dia. Nós já conhecemos a palavra dele e já conhecemos a sua voz. O nosso capitão não nos coloca em emboscada, não. Ele não nos coloca em precipícios, não. Quando ele manda avançar, é para avançar. Infelizmente, esta ordem, ela não tem sido cumprida. Quando, às vezes, ele diz avança, muitos param ou recuam, volta, né? Volta. Não atende à voz do seu Senhor. Queridos, os dias estão chegando para o seu final. As coisas, as profecias estão se cumprindo. Praticamente não falta mais nada. Jesus está às portas, está voltando, e nós precisamos mais do que nunca estarmos fortalecidos no Senhor, termos em nós a graça de Deus, e enquanto Ele não volta, nós precisamos pregar a palavra. Pregador, ministro, só aqui. Pregar a palavra só aqui. Quando chegarmos no céu, você não vai pregar a palavra. Os pregadores famosos aqui, eles não pregarão lá. Se chegarem lá, eles não terão nenhuma cruzada para ser convidado para pregar a palavra. Não, de jeito nenhum. A palavra é aqui. Nós temos que levar a palavra, é aqui. Enquanto estivermos na terra. E todo crente, irmão, eu não sei pregar. Todo crente sabe pregar. Se é crente, ele sabe pregar. Basta ele começar a dizer o que Jesus fez na vida dele, ele já vai estar pregando. Você imagina o quê? Que os irmãos que foram dispersos ali após o dia de Pentecoste em diante, você acha que eles tinham um sermão preparado? Vocês acham que eles tinham um esboçário bem elaborado? Não, eles estavam fugindo para não morrer. Eles estavam, plano de Deus. Eu vou fazer de vocês tudinho pregadores do Evangelho. Não, mas sabe não? Pois vamos lá. Aí, surra, olha, perseguição. E os crentes começam, como diz na história, Mesquita, começa a vazar, né? Começa a tirar para fora. E naquela época, todo mundo até então conhecido ouviu o Evangelho por aqueles crentes, que todos eles eram pregadores. Todos eles eram pregadores. Se expandiu muito rápido a mensagem do Evangelho. Hoje a coisa está assim um pouco mais monótona, está devagar, porque não sei pregar, não estava esperando a oportunidade, eu não sei falar de Jesus. Se é crente, ele já teve uma experiência com Jesus, e se já teve uma experiência com Jesus, ele sabe contar o que Jesus já fez na vida dele. Isso já é uma pregação. Isso já é uma pregação. Glória a Deus. E aí Paulo continua dizendo,
Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Olha só, se você for estudar a vida dos atletas das grandes Olimpíadas mundiais que tem por aí, dos torneios, dos campeonatos, você vai ver a disciplina que há na vida daqueles atletas. Eles são bem disciplinados, a partir da alimentação, a hora de dormir, a hora de acordar, o que ingerir, tudo isso, eles são muito bem disciplinados, para na hora da competição, ele está preparado, bem nutrido, bem desenvolvido, para ganhar aquela competição. Nem todos não chegam em primeiro lugar, sempre só um chega em primeiro lugar. Nesta guerra que nós estamos batalhando, nesta nossa militância, vamos dizer assim, não é só um que chega, é uma multidão. Se todos militarem corretamente, se todos se disciplinarem, se todos atenderem a receita do nosso médico, ele é o médico dos médicos, se todos nós concordarmos e obedecermos às medidas, às diretrizes do nosso capitão, ele é o capitão dos capitães, não é? Se nós ouvirmos a voz do nosso rei, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, aleluia. Ele sabe o que falar e para quem falar, ele conhece todas as estratégias da guerra, ele sabe tudo. Sabe por quê, irmão? Porque ele já venceu por nós, ele só quer que a gente trilhe o mesmo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só quer que a gente tome posse. A guerra é nossa, ele já venceu, ele só está chamando, vem, o caminho é por aqui. Se você seguir este caminho, por onde eu estou dizendo, você vai receber a sua coroa, você vai ser coroado. Bendito seja o nome do Senhor. Não olhe nem para um lado, não olhe nem para o outro lado, olhe para mim e venha. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Milita, né? Milita a boa milícia, louvado seja o nome do Senhor. Procura agradar aquele que nos chamou, aquele que falou ao nosso coração naquele dia que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Naquele dia nós obedecemos a sua voz e nós precisamos continuar obedecendo dia após dia para alcançarmos o nosso alvo maior. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Olha o versículo de número 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Olha, não importa se eu estou atrás das grades, lá também eu prego. Não importa se eu estou preso, lá também eu escrevo. Entre as ferragens saem as cartas para as igrejas, para que elas sejam fortalecidas. Ele estava explicando, Timóteo, eu não esmoreço em nenhum momento. Eu posso estar sendo açoitado, eu posso estar sendo ameaçado, eu posso estar sendo perseguido, eu posso estar preso, mas o meu ofício, o meu ministério eu não largo. Eu vou continuar falando do amor de Deus. Aleluia.
não importa aonde eu esteja, eu falo para os que estão presentes e para os que estão distantes. Eu falo para eles através de cartas. Timóteo, você não pode desistir. Se por acaso for preciso sofrer, sofra como eu tenho sofrido. Seja um bom soldado, não abandone, não volte, não largue, não desista. Sofra as investidas, as perseguições. As perseguições não é para você abandonar, é para você prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não entendem que quando estão tentando lhe barrar, é porque você está incomodando com o amor de Deus derramado no seu coração. Você está semeando este amor, e muitos se incomodam e começam a querer fechar as portas. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor e seja fortalecido nele, na sua graça, porque as portas, elas vão dilatarem, elas vão se abrirem, porque quem está na nossa frente é aquele que abre porta até onde não tem porta, ele abre. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que, não, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego, abre uma porta de, eu quero enricar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a porta principal, não é? A porta principal, olha, o que Paulo disse? Ore por mim, para que Ele me dê a palavra no abrir da minha boca, né? Para que Ele me abra a porta da palavra, Ninguém prega para abrir a porta da palavra. Quem é que ora? Senhor, me abre a porta da palavra, eu quero pregar. Sabe por que ninguém ora assim? Porque as portas estão escancaradas. Aonde você quiser, você prega, do jeito que você quiser, até exorta no meio da rua. Ninguém te impede. Muitos lugares aí não. Eles são impedidos, são presos, são mortos. Hoje, enquanto nós estamos falando aqui, tem crente por aí sendo morto, sendo preso, sendo perseguido, fugindo, por causa do amor de Deus. Mas ele não deixa de pregar, ele não deixa de falar. Esta é a tarefa primordial da igreja aqui na terra. O que Paulo estava falando, Timóteo, se tiver que sofrer, sofra. Se tiver que padecer, padeça. Mas pregue a palavra. Discipule outros. O que é isto? É o cumprimento daquilo que Jesus falou, da grande comissão. Paulo está dando prosseguimento. Olha, Timóteo, ele disse lá, para a gente pregar, para ensinar, para fazer discípulo. Então eu estou fazendo de ti discípulo e tu vai fazer outros discípulos. Se for preciso sofrer, sofra, mas faça discípulo. Se for preciso padecer, padeça, mas ensine a palavra. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus que você prega, ela tira almas do inferno. Pessoas que já estão na beira do abismo, quando você abre a boca e fala do amor de Deus, ele vai entender que alguém ama ele e ele é resgatado. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo não quer isso. Só que nós não devemos temer o diabo. A gente teme a Deus e cumpre aquilo que ele tem determinado para todos nós. Glória a Deus. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Olha só, veja só. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, por amor dos crentes. Podia não sofrer, né? Por amor dos crentes. Mas sabe o que é isso? É que nós temos que lutar em prol desta salvação todo dia, para que a gente não venha cair da graça. E para isso é necessário a palavra. Todos nós somos salvos, mas nós não alcançamos a perfeita salvação. A perfeita salvação, sabe quando nós vamos alcançar? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Quando isso que é
corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, aí a Bíblia diz: cumprir-se a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, quando na glorificação do nosso corpo, aí a gente alcança o ápice desta salvação, uma perfeita salvação, porque teremos um corpo glorioso que a morte não tem mais poder sobre este corpo. Olha só, muitos crentes dizem assim: rapaz, o diabo quis me matar. Olha, o diabo não ganha nada quando o crente morre. O diabo não interessa na morte do crente, não. Ele interessa na morte daquele que está desviado, do desobediente, do ímpio. Ele interessa, porque morreu é com ele, é dele. Agora, o crente salvo, ele não interessa, não interessa, porque ele não ganha nada. O crente salvo morre, vai para o céu. O que é que o diabo ganha com isso? Não ganha nada, né? Não ganha nada. Olha só, quando Jesus nasceu, o diabo queria matar ele. Quando ele cresceu, ele completou os seus 30 anos, assume o seu ministério, o diabo não interessava mais na morte dele. O diabo queria agora que ele pecasse. E ele foi levado para o deserto. O diabo tentou ele para ele pecar, não foi para matar ele, foi para ele pecar. Ele queria que ele pecasse. Ele não pecou. Ele não pecou. O diabo não quer que você morra, ele quer que você peque. Agora, depois que você pecar, aí ele interessa na sua morte, porque aí é dele, né? Então é um risco nós desviarmos do ensino bíblico, da palavra de Deus. É um risco, é perigoso nos desviarmos das doutrinas que são exaustivamente bíblicas, exclusivamente para nós. Paulo, ele diz: eu sofro por amor dos eleitos, ou seja, eu tenho que continuar ensinando eles ainda precisam de ensino, eles não alcançaram a perfeita salvação, eu tenho que inculcar neles esta palavra, eles precisam ser fortalecidos. Timóteo, tu tem que ser, fortifica-te na graça, para que tu fortaleça outros. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Então é assim que funciona, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se fortalece, é assim que a igreja milita, é assim que a igreja alcança os céus de glória. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, nos ajude no seu amor para sempre. Amém. Graças a Deus. Convidar agora a irmã Cleudeni para louvar o